Olá, amigos do grupo GeoPan, aqui especificamente o nosso nodo, nosso eixo, né? Eu fiz esse vídeo bem breve como forma de preparar essa fala, que também deve ser muito breve, que farei no nosso grupo agora no dia 16. Então é uma forma de mostrar para vocês essa pesquisa que eu venho desenvolvendo há alguns anos, né, e que acabou desembocando em algo que tem me dado bastante trabalho, mas ao mesmo tempo muito prazer em fazer, porque quando a gente começa a mexer com algo que vai te colocando mais desafios do que certezas, a gente parece que tem uma sensação assim de não querer parar aquela pesquisa, o que é fundamental, né? Nós todos aqui sabemos bem, né, que a gente, quando vai pesquisar alguma coisa, tem que gostar do assunto, porque vai ficar, como a gente diz aqui, casado com ele muitos anos. Bom, eu me especializei em cartografia histórica desde a época de minha tese de doutorado lá, né, defendida ainda em 2006, né, e desde então tenho trabalhado com mapas históricos, mas principalmente os mapas produzidos pelos missionários da Companhia de Jesus nas suas missões americanas. É claro que isso me faz também ter que conhecer, né, outras cartografias feitas por outras matrizes, mas a cartografia produzida pelos jesuítas ela tem uma série de diferenciais, né, que a colocam numa condição especial. Em primeiro lugar, eu poderia dizer a vocês que isso não acontece em nenhuma outra ordem religiosa. Por exemplo, nós não temos uma cartografia franciscana histórica, colonial, não temos uma cartografia dominicana, não temos uma cartografia beneditina, né? O que nós temos é uma cartografia jesuítica. Claro que esse termo também, né, ele foi criado por estudiosos, pesquisadores, ainda, né, na primeira metade do século XX, já começou a se falar, usar o termo uma cartografia jesuítica. O principal responsável por isso é, sem dúvida, Guillermo Furlan, né, esse jesuíta, pesquisador argentino do século XX, que tem uma vasta obra, que traduziu, que publicou muitos textos escritos por jesuítas, cartas, relatórios, diários, né, e fez uma coletânea de mapas da Companhia de Jesus, feitos por missionários, né, a cartografia histórica do Rio da Prata, que é basicamente a cartografia jesuítica, que ele publicou no ano de 1936, vejam já quanto tempo faz isso. Né? Há uma outra coletânea para o México, publicada, se não me equivoco, em 1966, por Ernest Burros, outro jesuíta, também pesquisador, mesmo estilo de Guillermo Furlan, né? Interessado em reunir esse material todo e tornar público. Aí também entra em questão a construção da memória da Companhia de Jesus, algo que outros colegas meus também trabalham, né, com maestria esse termo, né, a memória da companhia, né, como a própria Companhia de Jesus reuniu, né, os elementos para construir a sua narrativa da sua história, né, desde a fundação da ordem, passando principalmente pelo período das missões asiáticas, americanas, né? E esse processo todo, né, de ter que conhecer essa história, né, de ter que conhecer essa documentação, acabou me conduzindo, né, para os mapas. Eu sou originalmente fotógrafo, talvez isso tenha influenciado um pouco o meu interesse lá no início, ainda quando estudante, primeiro por iconografia em geral. Comecei trabalhando com plantas do século XVIII, das missões jesuíticas, e depois, bom, quando eu comecei a trabalhar com os mapas, desde então não parei mais. Tá? E foi nesse processo que eu fui conhecendo, ao longo dos últimos anos, pelo menos dos últimos 15 anos, eu fui conhecendo um pouco mais sobre alguns mapas que eram relativamente conhecidos dos pesquisadores, mas normalmente apareciam como uma ilustração dentro de alguma publicação, um pequeno subitem dentro de algum trabalho maior, que são mapas que eu e um número muito pequeno de pesquisadores ainda estamos classificando como mapas indígenas. Bom, claro, esse é o ponto mais complicado dessa pesquisa que eu faço, né, que é o conceito e a sua definição, e não apenas definir, mas sustentar o conceito. Né?
Eu vou mostrar para vocês aqui de forma muito rápida, né? Então, alguns desses mapas e o que eles têm mostrado para mim, né? Adianto para vocês que alguns deles já foram publicados, né? Algumas vezes, não muitas, né? Nenhum deles é inédito, acho que todos eles já foram publicados pelo menos uma vez por alguém, né? Mas quem olhou para esses mapas já tentando ver eles como mapas possivelmente com alguma interferência indígena, né? Ou mesmo de autoria indígena, foi o professor Norberto Levington, pesquisador argentino, arquiteto, historiador, e eu, né? Podemos dizer que somos os dois hoje que temos essa preocupação com esse conjunto de mapas que eu vou mostrar para vocês. Bom, uma coisa importante em termos de cartografia histórica, aqueles que são do meio sabem, quando a gente tem uma série, fica mais consolidado, né, o objeto de estudo que a gente pretende, mas isso não impede que se trabalhe com uma única peça, né? Claro que sempre é importante colocar a peça dentro de um contexto. Bom, por sorte, a gente tem uma pequena série de 4 ou 5 mapas, né, com as características que permitem que a gente, né, possa supor, ou até mesmo em algum momento afirmar, que tratam-se de mapas indígenas ou, pelo menos, com participação ativa, efetiva da mão indígena na sua elaboração. Eu, para chegar a esse objeto, eu parto de algumas premissas, né? A primeira, eu estou tratando das missões dos jesuítas com os Guarani, grupo horticultor, ceramista da floresta tropical, grupo que migrou da Amazônia para as regiões mais meridionais do Brasil, ocupando partes do território da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia. É um grupo muito numeroso, já foi, evidentemente, muito mais numeroso no passado, e é um grupo que tem a sua presença registrada pela arqueologia aqui no atual Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, e também noroeste da Argentina, Uruguai, Paraguai, em torno de 2.000 anos antes do presente, né? São os sítios mais bem datados que nós temos, colocam, então os guaranis já estariam bem instalados nesse fim de floresta subtropical que nós temos aqui, antes de começar essa paisagem pampiana, que depois, então, também temos de um lado a paisagem da cordilheira, né, mais ao sul a paisagem patagônica. Então, esse é um território que parece ser um dos limites, né, da expansão realizada pelos guaranis ao longo de pelo menos 5.000 anos, num processo migratório norte-sul, tá, da região amazônica pelo litoral brasileiro no ramo tupi, né? Eles são parte do grande tronco linguístico tupi-guarani, por um lado, então, o ramo guarani, por outro lado, o ramo tupi, que faz, então, esse processo migratório, identificado pela linguística, pelos sítios arqueológicos, pelos registros etnográficos, etnohistóricos. Esses grupos ocuparam o litoral brasileiro, o centro-oeste brasileiro e alcançaram o sul do Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia, como eu me referi antes, né? Bom, esse grupo, então, é um grupo, no período colonial, quando encontra com os invasores europeus, colonizadores, é um grupo essencialmente horticultor da floresta subtropical e ceramista, né? Os guaranis atuais abandonaram a cerâmica já há muito tempo como uma prática cotidiana e, mais do que cotidiana, fundamental para a cosmologia desse grupo. Mas, no período colonial, nós vamos encontrá-los, né, no seu pleno modo de ser, como eles assim mesmo se referem, né, o modo de ser guarani. Isso é uma constante nos textos dos jesuítas, né, essa ideia de que eles defendiam um modo de ser, né? Isso é uma outra questão que não é menos importante para analisar a cartografia feita por eles, mas não pretendo me alongar sobre isso agora. Bom, então eu parto de algumas premissas. A primeira é esse grupo, é um grupo que tem uma experiência longa com o grafismo, é um grupo que produz grafismo na cerâmica milenarmente, né, na América. Então o grafismo não é algo estranho a esse grupo, como de fato não é estranho a nenhum grupo americano, né? E a outra premissa, né, é que eles vão ter um convívio muito longo com os jesuítas, é um convívio de pelo menos 150 anos, desde a chegada dos jesuítas na região onde os guaranis estavam, as primeiras missões, aí por volta de 1609, 1610, até a expulsão dos jesuítas em 1767. Então estamos falando, né, de 150 anos, algo em torno de 5 gerações que viveram nesse ambiente das missões, né, nesses pueblos
onde ocorria então a redução de los indígenas a viver em polícia, a viver em pueblo, que é essa ideia de viver então num sistema urbano com regras políticas. É o velho debate, né, da República de Índios versus República de Blancos, e a ideia de que os índios precisavam passar por um processo civilizatório antes de tornarem-se cristãos efetivamente. Bom, esse é também um longo debate que realizei também lá na época de minha tese, né, sobre o impacto disso na transformação do mundo indígena, tanto do ponto de vista espacial como do ponto de vista da concepção de tempo, que acaba depois, né, convergindo para essa preocupação que eu tenho com os mapas. Então, esse convívio longo fez com que muitas alterações ocorressem na cultura, nas pautas culturais dos guaranis. Também é parte desse convívio o aprender a razão gráfica europeia, que acabou se transformando então numa escrita em Guarani. Há um excelente trabalho desenvolvido por um colega brasileiro chamado Eduardo Neumann, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de História da América, que defendeu sua tese Letras de Índios, especificamente sobre a escrita dos guaranis reduzidos, os guaranis que viveram nas missões que estavam a cargo dos jesuítas no século 17 e 18. Então, a tese do Eduardo é um referencial para todos nós que queremos lidar com o grafismo indígena, né? Ele vai se dedicar principalmente à escrita, mas nós dois juntos temos feito muitas reflexões sobre a razão gráfica como um todo, né? Usando aqui o conceito do Goode, né, de razão gráfica, essa ideia, né, de como uma cultura que não tinha a escrita como uma prática é impactada pela chegada da escrita, né? Então o Goode tem seus trabalhos clássicos sobre populações na África e seus aspectos teóricos tem usado muito para quem se dedica a pensar índios letrados na América, né, a partir do encontro, confronto colonial. Essa é então, terceira premissa, né, a chegada da razão gráfica. A quarta premissa seria o conhecimento da cartografia que eles vão adquirir com os jesuítas, porque é uma troca. Tá? Evidentemente, não há a possibilidade desses jesuítas terem feito essa enorme quantidade de mapas que fizeram da América, e é uma quantidade expressiva mesmo, né? Eu tenho um banco de dados com esses mapas, não constam todos, mas quase todos que pude reunir ao longo dos anos, eu tenho alguma cópia digital. Estamos falando aí de pelo menos, né, só para a região Platina, mais de 60 mapas, né, todos feitos por missionários da Companhia de Jesus, além dos mapas, né, de toda a América, porque nós temos mapas feitos por jesuítas do Canadá até praticamente a Terra do Fogo, né, sem nenhum exagero aqui. Depois, se algum colega se interessar, eu posso passar a minha tese convertida em livro digital, onde essas questões aparecem todas. Né. E essa é uma premissa importante, então, né, o contato e o intercâmbio com os jesuítas no processo de produzir cartografia. Então, esse fazer, a forma de fazer, a escolha dos materiais, né, os pigmentos, os traços, os elementos simbólicos, as convenções, né, elas vão sendo aprendidas ao longo das décadas por alguns indígenas que acabam finalmente se transformando em verdadeiros cartógrafos, num primeiro momento auxiliares de jesuítas, mas eu estou defendendo a ideia de que depois da saída dos jesuítas, eles assumem claramente a função de cartógrafos, né, de elaboradores de mapas. Então essa é também uma premissa importante. Outra premissa importante é que estes povoados, depois da partida dos jesuítas em 1767, foram passados para a administração civil militar espanhola, e isso levou eles a uma série de conflitos, né, nós chamamos os pleitos entre misiones, que vem sendo estudado por alguns colegas nos últimos anos. É um tema que cresceu dentro da pesquisa na área, porque estes pleitos, essas disputas, se dão em 3 níveis. Né? Entre os povoados, para definir os limites dos territórios de cada povoado depois da saída dos jesuítas, entre os indígenas caciques dos povoados, né, com os administradores espanhóis. Isso aí também é muito claro na documentação, um conflito, uma tensão de liderança, de poder, de liderazgo dentro desses povoados, e também com os colonos espanhóis do entorno, principalmente com relação a áreas de erva mate, de extração de erva mate nativa,
que é um produto econômico por excelência da região plantina no período colonial, e áreas para criação de gado. Esse binômio vai continuar sendo importante para esses povoados, foi importante na época dos jesuítas e vai ser motivo de muitos conflitos entre os jesuítas, entre os indígenas das missões, já convertidas então em pueblos de índios, não são mais missões depois da saída dos jesuítas, são pueblos de índios, com administradores civis espanhóis, mas mantendo o cabildo indígena, uma instituição que foi feita, elaborada entre indígenas e jesuítas desde o início das missões, lá no século XVII, que manteve a sua existência ao longo de 150 anos, mas que ganhou uma dimensão muito maior a partir da crise do Tratado de Madrid de 1750. Também é um ponto importante que teve a ver com muita cartografia na região, que foi a chegada das comissões demarcadoras para demarcar a nova linha divisória do tratado, e isso fez então com mais intensamente os jesuítas e os indígenas elaborassem mapas juntos e os indígenas percebessem, né, o peso da cartografia, com a chegada daquelas comissões com engenheiros cartógrafos, né? Esse é um tema também muito pesquisado no nosso meio de estudo das missões jesuíticas, que é o impacto do Tratado de 1750. Então, a partir desse momento, esses cabildos ganham mais relevância porque houve uma parte do tratado que atingiu diretamente 6 dos 30 pueblos de indígenas que estavam a cargo dos jesuítas com guaranis, e isto vai intensificar, então, a importância dos cabildos, e depois da saída dos jesuítas, principalmente, né, esses cabildos se tornam fundamentais na tentativa, que parece ter sido o único momento real em toda essa história, que os indígenas tentaram, de fato, assumir o controle político do seu destino de forma autônoma, sem os jesuítas, né, e tiveram que enfrentar, então, os colonos espanhóis, a administração espanhola e os seus próprios conflitos internos, né, de lideranças indígenas. Então, isso tudo entra no escopo da minha pesquisa, porque vai muitas vezes explicar, né, a motivação de um mapa. Então, essa é outra premissa, né, da qual eu parto, importante, né, esses conflitos entre esses povoados. Há outras premissas, mas essas seriam as principais que eu queria destacar aqui. Bom, vamos a eles então. Esse primeiro mapa que vocês estão vendo aqui é um mapa do povoado de Santo Tomé, Pueblo de Índios de Santo Tomé, antiga missão jesuítica, que foi feito em 1784. Ele vem assinado pelos índios, membros do Cabildo de Santo Tomé. Ele responde a uma demanda da administração colonial espanhola, no momento em que havia mais um replanejamento territorial da antiga área das missões pela administração colonial espanhola. Isso aconteceu várias vezes, mudança de mando, né, troca de comandância, de governação, né, houve uma série de problemas. Uma delas, né, um desses momentos foi em 1784, e isto vai então provocar o fato de que os cabildos vão apresentar documentação defendendo os términos, os limites dos seus pueblos. E esse mapa, então, é um deles que vocês estão vendo aí, né? Ele mostra caminhos, ele mostra capelas, ele pega parte do atual território da Argentina, em uma das margens do Rio Uruguai, e do atual território do Rio Grande do Sul, na outra margem, né, que é onde está, né, até hoje a cidade de São Borja, a antiga missão de São Borja, Pueblo de Índios de São Borja, né, que passou a ser parte do Império Português em 1801. Então, esse mapa é anterior, essa área ainda estava sob domínio espanhol, e vejam então a projeção que Santo Tomé tinha, né, para o lado atual brasileiro, né, com sua ramificação de caminhos e capelas, interligado de forma muito forte ao pueblo de São Borja. Né. Então esse é um mapa que é quase impossível a gente dizer que não houve interferência indígena nele, porque ele é feito, né, junto com a documentação do Cabildo de Santo Tomé. Infelizmente, nós não temos o restante da documentação que gerou esse mapa. Ele foi publicado originalmente pelo padre Furlong e ele nunca mais foi localizado por nenhum outro pesquisador. Então esse tem uma origem, tem uma localização atual desconhecida. Esse outro é do mesmo ano, 1784, esse é do pueblo de La Cruz, mesma situação, mesma conjuntura, mas esse é muito mais importante em termos de quantidade de informações. Vocês podem ver aqui pelos detalhes, né? Ele mostra caminhos, ele mostra capelas, né? Ele mostra áreas de cultivo, ele mostra áreas de criação de gado,
ele tem algumas informações escritas, agregadas ao mapa, algo que é uma característica que já havia nos mapas dos jesuítas e é uma característica dos mapas do século, desde o período medieval até pelo menos o século XIX, né? É só no século XIX que a cartografia vai perder de fato essa característica de ter outros elementos não geográficos no mapa. Então esse é um caso, né? Textos narrativos, esse que vocês veem aqui, por exemplo, está dizendo claramente, né, local onde, onde os indígenas frequentavam em torno do ano de 1716. Então vejam que o mapa vai se transformando num registro histórico. Em outra parte, a gente tem eles fazendo referência a um local dos anos de 1753, 54, 56, onde havia gado do povoado de La Cruz. Tá? Então o mapa tem temporalidades diferentes, como se ele estivesse narrando a história de La Cruz em alguns momentos, mas percebam que ele tem uma linha vermelha que o contorna, né, em parte da área cartografada, e esta linha em alguns pontos dela, há letras do alfabeto, e nós temos, nesse caso, o processo do qual ele faz parte, tá? Que é uma disputa de terras com outro povoado, né, o povoado de Japeju, mais ao sul de La Cruz, e há um documento importante que é uma espécie de texto que vai descrevendo tudo que o mapa contém. Então essa é uma informação fantástica que não ocorre, é muito raro que a gente consiga ter a peça textual e a peça cartográfica juntas, né? Então aqui fica muito claro, né, que o mapa tinha como intenção dos indígenas do Cabildo de La Cruz defender o território, os términos de La Cruz, naquele momento em que cada um apresentava seus títulos, né, e junto vinham os mapas, né, os títulos de terra, as doações de posse feitas ainda no século XVII. Né? Então esses mapas, junto com esses textos elaborados pelos cabildos, permitem recuperar também essa história. Né? Bom, esse aqui é um outro mapa, é de 1773, então praticamente 10 anos antes dessa conjuntura dos mapas anteriores. Ele é do cabildo do povoado de Loreto, Pueblo de Loreto, e esse também tem essa característica interessante, ele mostra uma área muito ampla, tá? Para vocês terem uma ideia em termos atuais, né, onde essa área estaria, essa área que está sendo mapeada, ela está a 200 quilômetros do que seriam hoje as ruínas do núcleo urbano de Loreto. Tá? Então vejam que a área que um povoado administrava, ou tinha pelo menos influência, era uma área muito ampla. Diferente do mapa anterior, que mostrava os términos todos do Pueblo de La Cruz, esse aqui mostra uma área distante, fora dos términos, que é uma área de ervais. E ele também é um mapa com aspectos históricos. Né? Ele tem pequenos elementos que usam expressões que os guaranis usam para se referir ao passado. Tá? Aqui viveram, aqui estiveram. Né? Então, ele tem essa mesma característica que nós vamos encontrar no mapa de La Cruz. Este outro mapa tem uma história muito interessante. Ele foi publicado a primeira vez pelo Guillermo Furlon, em 1936, e quando ele foi publicado dentro daquela coletânea do Furlon. O Furlon colocou lá mapa feito por um índio, mas ele não deu maiores explicações no texto dele de por que ele achava que aquele mapa tinha sido feito por um índio, além do fato de haver expressões em Guarani no mapa, né, que é um indício importante, mas não define, porque os jesuítas mesmo usaram muitos termos em Guarani nos mapas que eles produziram. A diferença que eu quero destacar é que estes mapas, agora produzidos depois da saída dos jesuítas, eles não só estão em Guarani, eles estão praticamente apenas em Guarani, com textos em espanhol agregados em alguns casos, e contam uma narrativa dos povoados, tal como os jesuítas faziam quando contavam uma narrativa, por exemplo, nos seus mapas, local onde morreu o padre fulano, local onde fundamos a primeira redução. Então, aqui há digamos, continuar uma prática, mas agora com outras intenções. Tá? Não trata-se de uma imitação, trata-se de uma apropriação de um saber, agora com outro uso. Tá? Essa é a linha que eu sigo. Então este mapa aqui ele é interessante porque eu mesmo, quando bati os olhos nele a primeira vez, eu percebi que ele parecia um mapa incompleto. De fato, alguns anos atrás, por volta do ano de 2005, se eu não me equivoco, o pesquisador Norberto Levington foi contatado por um proprietário particular de um mapa para dar um parecer se o mapa era histórico ou não. O Norberto é uma autoridade no assunto na Argentina, e ao ver o mapa, o Norberto imediatamente disse: este mapa é o complemento, ou talvez a peça completa daquele mapa publicado pelo Furlon. Então nós temos aqui, como vocês podem ver, a versão publicada por Guillermo Furlon,
e esta versão que surgiu há poucos anos atrás e ainda está em mãos de particulares, né, que foi analisada pelo colega Norberto Leviton. Inclusive ele publicou um livro chamado Um Pueblo Chamado Jesús, onde ele faz referência ao mapa e no final agrega o seu parecer que ele entregou aos proprietários do mapa. Não há nenhuma ilegalidade, né, na posse desse mapa por particulares, embora para nós pesquisadores dificulte muito o acesso, né, para fazer pesquisa. Nós contamos com a cópia que generosamente o Norberto Leviton passou para os colegas e publicou, né, também, isso também foi algo muito importante, ele publicou, inclusive, num tamanho grande para que a gente pudesse ver no seu livro. E esse mapa tem as mesmas características, ele é um mapa narrativa, ele vai falar pelo menos 3 lugares onde o povoado de Jesus esteve ao longo da sua história. Foram comuns essas migrações desses povoados por vários fatores que aqui não preciso me alongar para não tomar mais o tempo de vocês. Essa é mais uma peça, então, né, que mostra essa intenção de narrar a história do povoado. O que ocorre com essa peça é que nós não temos a sua datação um pouco mais precisa, como o mapa de Loreto, o mapa de Santo Tomé, o mapa de La Cruz, que eu mostrei antes, né? Essa aqui, há dúvida se ela é ainda do período em que os jesuítas estavam aqui ou posterior. O professor Norberto acredita que é, de fato, da época dos jesuítas ainda, mas ele mesmo reconhece, né, uma importante influência indígena, pelo menos, na elaboração desse mapa. Tá? Bom, há outros, né? Esses 4 são os que eu considero assim, mais importantes para o desenvolvimento da pesquisa que eu venho fazendo. Os outros que vão aparecendo, a gente tem algumas dúvidas, né? Então não estamos ainda, eu e alguns colegas para quem eu passo o material e peço ajuda, informações, não estamos ainda colocando dentro do rol, né, dos mapas que consideramos essencialmente de matriz indígena, com alguns pontos ainda em aberto. Né? Então essa é a pesquisa que eu venho fazendo. Eu me coloco à disposição de vocês a partir de hoje para qualquer dúvida que tenham, né? E se puderem me ajudar, porque de fato o problema maior que eu enfrento hoje é que eu não tenho similares para o caso em território brasileiro. Não conheço, venho buscando há anos, casos de aparecimento de algum mapa do período colonial no Brasil que tenha sido feito por indígenas. Não tenho colegas trabalhando com isso, tenho falado com muitos colegas da área de cartografia histórica e de fato é um tema que se apresentou como inédito para mim, né, e eu vou insistir nele, mas me cria essa dificuldade de não ter paralelos, né, e também me força a construir um marco teórico a partir, né, de elementos teóricos da cartografia histórica e agora também toda uma questão da cosmologia indígena, porque me interessa muito, e essa é a parte em que eu me encontro hoje, né, lendo mais sobre cosmologia indígena e questões espaciais, territoriais, porque isso é algo importante de eu incorporar na análise no momento que eu penso a grande mudança que houve na concepção de mundo, na cosmovisão desses indígenas, ao passar a representar o mundo físico na forma de um mapa. Não que isso fosse algo totalmente fora da sua realidade, porque o seu mundo físico sempre se expressou no seu grafismo na cerâmica e de outras formas. Mas fazer um mapa tem uma concepção mental completamente diferente, né? É uma ideia, como a própria ideia da origem do mapa, que é reduzir ao plano 2D aquilo que está no plano da visão e no plano 3D sensorial dos seres humanos. Então, isso é uma questão um pouco complexa, e eu tenho comprado material, discutido com amigos antropólogos essa questão, para ir cercando o meu objeto de estudo. Tá? E, bom, em outro momento eu posso mostrar outros materiais, né? Mas esses 4 aqui são os que hoje eu tenho me dedicado mais com calma, até porque eu confesso também para vocês que estou trabalhando sem pressa nessa pesquisa, porque acho que ela merece, né? Embora tenha já 2 publicações aí em curso, né, sendo elaboradas em relação a esse material. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês, né? Espero ter, com esse vídeo, feito um adelanto, né? Avançando questões para esse nosso encontro do dia 16, que deve estar ocorrendo exatamente agora, né? Se alguém deixou para ver o vídeo hoje. Um abraço a todos e todas, espero que estejam bem, se cuidem, a forte esperança de que essa pandemia passe e esse grupo possa se encontrar pessoalmente em algum momento. Até breve.